Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para mais uma edição, a segunda nesse sabadão. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Comenta, mercado da bola começa a ficar agitado. Compartilha o nosso conteúdo e, claro, se é novo, se inscreve aqui, porque você já está vendo na sua tela e direto e reto Agustín Palavestino. O Palavestino, que é um jogador argentino com nacionalidade espanhola também, pertence ao River Plate, jogou 21 jogos nessa temporada, fez apenas um gol, tem 27 anos, meia, pé direito é o pé bom dele, ofensivo, é um dos alvos do Ramon Dias. Começou a carreira no Platense, passou pelo Deportivo Cali e chegou ao River Plate em fevereiro de 2021. É um jogador que o técnico Ramon Dias pediu para a próxima temporada. É um cara que vive altos e baixos nas últimas temporadas. Essa atual não tem vivido um grande ano. Os números indicam isso, né? 21 jogos e apenas um gol, nenhuma assistência. Mas pesquisando sobre ele, o Agustín Palavecino, ele teve algumas boas temporadas, com 46 jogos, 7 gols, 7 assistências, 45 jogos, 6 gols, 5 assistências, enfim. É um jogador para uma posição que o Vasco precisa. Pô, será ele o cara contratado? Ele é um nome. E esse nome foi trazido pela imprensa argentina. Lá na Argentina, indicam que o Vasco está de olho nesse atleta. Aliás, contratações que vão passar pelo crivo do Alexandre Matos. Mas já posso dizer para vocês o seguinte, torcedor. Quem fica, quem sai. Vamos fazer aqui uma relação. Existem alguns jogadores que terminam o contrato agora, nesse mês de dezembro. Ivan, Robson, Paulo Henrique, Praxedes, Seba, Alex Teixeira, Maicon, todos terminando o contrato. O que eu sei, o Vasco tem interesse em ficar com o Ivan, pedido ao Ramon Dias para renovar com o Praxedes, aí vai negociação com o Red Bull Bragantino, se será que o Bragantino vai aceitar um novo empréstimo ou vai exigir a compra, e será aquele valor ou não, porque acabou indo para o mercado e valorizando com a camisa do Vasco, obviamente. Continuo achando que não vale 26 milhões de reais, mas aí a negociação que o Alexandre Matos terá que tocar. Robson não vai seguir, não aprovou, realmente, não caiu no gosto da torcida e não foi bem, oscilou demais. Paulo Henrique tem a situação que vai ser avaliada, mas ele não veio com valor fixado, pertence ao Atlético Mineiro. Seba está voltando para o Dynamo Houston, então é outro jogador que também não acrescentou e eu esperava até mais dele. Maicon está de férias, casou inclusive nesse fim de semana, mas tem todo o interesse em ficar e o Vasco também. Foi um jogador que surpreendeu pelas últimas temporadas que vinha tendo, em especial no Santos, foi muito bem no Vasco e, na minha avaliação, tem que ficar. Alex Teixeira, maior parte da temporada reserva, né? Praticamente toda ela reserva, não vai ficar e vai ser liberado, na verdade, né? Zé Gabriel, outro jogador que vai ficar sem contrato, mas que foi muito importante na reta final e o Ramon Dias quer contar com ele, mas não é o titular. O Vasco vai atrás de um volante, um cara para essa posição, um cara mais experiente. O Zé Gabriel ficaria como um reserva. Gabriel Dias teve poucas atuações nessa temporada, ele veio de uma cirurgia no joelho, uma lesão grave, jogou poucos jogos, não deve ficar. Tem outros jogadores que voltam de empréstimo no Vasco, né? E que aí vai caber ao próprio Alexandre Matos essa recolocação no mercado. Mas fato é, torcedor, que o Vasco vai ao mercado e vai pesado, segundo disse o Lúcio Barbosa. Aliás, gostaria de ler aqui quais são as suas sugestões. Do que eu vejo do Vasco de necessidades, um lateral direito titular, um zagueiro, caso Medel seja deslocado para volante. Não, Medel vai ser volante, então volante. Zagueiro ou volante. Mas mesmo que o Medel seja o zagueiro, vai ter que trazer mais um zagueiro. Será que Capasso, Maicon, Medel e Léo não são suficientes? Ainda tem o Miranda. Será que essa é a posição que o Vasco precisa? Senão vai ter que abrir mão de alguém. Emprestar o Miranda, negociar o Miranda? Pode ser. Jogador que foi valorizado também, né? Jogou o Pan-Americano, foi campeão. Pode ser. Volante,
Eu acho que o Medel vai ser zagueiro, um volante, um 5 estilo Cuéllar, por exemplo. Um cara assim, pesado. O Vasco tem que trazer um jogador assim. Um meia, para dividir ali com o Paulinho e o Payet, esse losango de meio campo. Aliás, o Payet surpreendeu algumas pessoas quando um vídeo foi mostrado ontem, mas foi um vídeo de quinta-feira, ele correndo no condomínio no dia seguinte, ao fim do Campeonato Brasileiro, enfim, antes de ir embora, está correndo, mantendo a forma e tal. É isso. Jogador profissional que se cuida tem que ser isso. Será que vai ser o Agustin do River Plate ou outro nome? Mas o Vasco está atrás de um jogador para compor ali. Se o Praxedes ficar, Marlon Gomes, jogadores que ficam para reserva. O Vasco tem que ter um banco de reservas. E um atacante lado de campo. O Vasco tem que buscar esse jogador. Tá? Faixa etária, do que eu sei, na casa de 25 a 28 anos, pode chegar a 30. Pode ser. Então o Vasco buscaria um lateral direito titular, um volante, um meia e um atacante lá de campo. 4 jogadores titulares. Algumas negociações estavam em andamento e vão parar, porque agora esperam o aval do Alexandre Matos junto a 777, como, por exemplo, o volante Souza, de 34 anos, pode ser um camisa 8, dependendo da sua condição técnica e física, ou pode ser um 5 para iniciar o jogo, né? Se ele estiver bem fisicamente, o Souza pode acrescentar. Talvez a grande dificuldade seja a sua idade, 34 anos. Você já vai ter o Medel, na faixa também de 30. O Medel tem quantos anos? 35, acho. Vou até confirmar aqui. É até bom para a gente não falar bobagem. Deixa eu botar aqui. Medel. Guilherme Medel. 36 anos. Tem o Maicon na faixa de 30. Payet, 36. Souza, 34. Verrete, 35. Fica um time muito velho, entre aspas, porque você tem um campeonato longo brasileiro, uma temporada pesada, mas dependendo da condição, pode ser o Souza um cara importante, até mesmo para uma opção de banco de reservas, mas tudo depende da sua condição física. Rossi vai ser reavaliado também se fica ou não. Alguns jogadores estão despertando interesse do mercado, como Gabriel Peck, Figueiredo, são ativos do Vasco. Desses ativos, o Gabriel Peck é o mais valorizado, mas tenho certeza que o Vasco não irá se desfazer agora, a não ser que apareça uma proposta fantástica, porque ele tem um mercado para, no meio do ano, na grande janela, que é a da Europa, abrir aí um horizonte interessante. Mas tudo vai passar pela chegada agora do Alexandre Matos, que vai comandar o futebol do Vasco, da participação junto a 777, enfim, mas de qualquer forma o Vasco está no mercado. E o Vasco virá com um time muito mais forte. Essa é uma promessa que o Lúcio Barbosa fez, que o Pedrinho tem também, e agora com a chegada desse player do mercado, que é o Alexandre Matos, coloca o Vasco num outro nível de negociações. E aí, torcedor? Gostou das notícias? Quem fica, quem sai? Outros nomes que vão pintar, a gente vai trazendo para vocês aqui no nosso Fanático Vascaíno. Chegou até agora? Deixou o seu like? Comentou? Já compartilhou o conteúdo? Coisa linda, seja sempre muito bem-vindo e se inscreva no nosso canal, aqui é a sua casa, o Fanático Vascaíno. Um grande abraço e até a próxima!